Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desperdício, tá bom? O que está acontecendo aí na sua empresa? Você está com controle em relação ao desperdício? Como que está a realidade aí hoje na sua empresa? Você percebe que algo está errado quando fecha o mês e o lucro não aparece? Porque uma coisa é fato, desperdício sem controle é um dos maiores ralos financeiros de restaurantes, cozinhas industriais e supermercados. E quando eu falo em desperdício, não estou falando aqui de apenas comida no lixo. Eu estou falando aqui de quebra operacional, falha de processo, o erro ali do funcionário, ausência de padrão e falta também de liderança, tá? Presente no dia a dia da operação. Então, o desperdício ele não acontece por acaso, ele é consequência direta de operações sem método. Na prática, o que eu vejo todos os dias, né? O dono ele sente que ele perde dinheiro, sabe que existe aquele desperdício, mas ele não tem isso em número, ele não tem processo, não tem padrão para controlar. E sem controle não existe gestão, tá? Sem gestão, o desperdício ele vai virar rotina. Onde o desperdício começa de verdade, tá bom? Aonde que vai começar então de verdade? Ele vai começar ali no recebimento. O produto ele vai entrar ali sem critério nenhum, sem avaliação, tá? De condição, validade, embalagem, sem o armazenamento correto também, tá? Ele já vai gerar perda ali no próprio recebimento. Depois ele vai passar ali pelo armazenamento, que é um dos maiores pontos de quebra também visível. Por quê? Porque ali vai existir empilhamento errado, muitas vezes peso excessivo, produto amassado, validade esquecida no fundo do estoque. Um exemplo simples, por exemplo, é um leite empilhado de forma incorreta. Amassa a embalagem, estoura, vaza e vira quebra. Não é azar, tá? É falta de processo. E desperdício no dia a dia da operação é assim que funciona, tá? E quando não existe boas práticas implantadas, quando não tem treinamento, não é cobrado, a equipe trabalha no piloto automático. E o piloto automático nunca é eficiente financeiramente, tá? Por exemplo, um funcionário descascando legumes sem padrão, tira a casca grossa para ganhar tempo, né? Você compra 50 quilos, a operação aproveita 35. O resto vai virar uma quebra, por exemplo. Isso não é detalhe operacional, isso é falta de padronização. E aqui vai entrar um ponto muito importante. A equipe, ela não desperdiça porque quer, ela desperdiça porque não existe método, não existe acompanhamento e não existe liderança presente. A proteína, por exemplo, é algo muito caro para a empresa, tá? Vamos falar agora do ponto mais sensível da operação, que é, vamos supor, o filé mignon. Precisa ter um aproveitamento definitivo, tá? Precisa ter um controle. O que eu mais vejo são peças nobres, muitas vezes sendo mal manipuladas, tá? Aparas que normalmente poderiam virar um caldo, tá? Uma outra coisa, e é jogado direto no lixo. Então, cada grama, né, de proteína que você descarta é um lucro. Quando não existe esse padrão de aproveitamento, o erro vai se repetindo, tá? Quando não existe liderança presente, ninguém corrige. Quando não existe um acompanhamento diário, nada vai mudar. É importante a gente definir os processos, ter processos definidos e repetidos todos os dias. Uma coisa assim, inventa vários tipos de pães, o padeiro. Então não dá para ser assim. Ou senão o comprador, né, que compra um monte de coisa, sem necessidade. Então a questão da comunicação ali, né, do que vai ser produzido, do que sai mais. Então é muito importante a questão também do acompanhamento do primeiro produto que está vencendo, primeiro produto que vai ser vendido ou utilizado. Então tudo isso é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que isso, vamos supor, vai usando qualquer coisa lá, vira na rotina, né? Como se fosse algo normal. E não é, né? Isso é falha de processo, falha de exposição, falha de compra muitas vezes. Então, o estoque sem controle não é ativo, é dinheiro parado, esperando virar o prejuízo, tá? Então, uma outra coisa muito importante é a questão seguinte,
a questão do senso de dono, né? O senso de dono de cada um, porque muitas vezes o funcionário está lá, não estou falando todos, mas alguns vai usando sem critério, porque na verdade o dinheiro ali não, a empresa muitas vezes não é dele, né? Mas será que muitas vezes ele faz isso na casa dele? Então é importante a liderança ali criar um senso de responsabilidade nas pessoas, um senso muitas vezes realmente de dono, né? Para ela tomar conta mesmo do produto que ela está manipulando, né? De tudo aquilo que ele organiza, um senso de responsabilidade. Porque senão é complicado, né? Uma única pessoa controlar tudo. São muitos elementos, né? E quando então a equipe não entende, né? Não tem esse senso, aí fica difícil. É importante também a equipe entender dos números. Então, assim, chamar a equipe para mostrar os números, né? Onde que a gente está tendo esses desvios, né? Então, é importante esclarecer, né? Ter um padrão claro, mostrar os riscos, os desvios também. Então, tudo isso é muito importante. Por exemplo, também uma coisa que eu já peguei muito, vamos supor, a pessoa vende um produto, vamos supor, um filé mignon, mas aí coloca o código errado ali, né? Coloca um contrafilé. Isso também gera perda, né? Quebra, né? Quando existe, então, um processo, padrão e liderança presente, a própria equipe protege o negócio, tá? Então, é importante, então, você ter uma cultura forte, né, tá, na sua empresa, porque isso vai reduzir o desperdício, vai reduzir a perda. A revisão dos equipamentos, então, é muito importante. O equipamento também pode gerar prejuízo, tá? Equipamento sem rotina de higienização, ele vai quebrar mais cedo, ele vai consumir mais energia, muitas vezes, pode gerar um custo oculto para você. Então, toda a parte de manutenção preventiva, toda a parte de higienização da empresa. Então, isso é muito importante. Então, vamos supor, às vezes eu vejo, né, freezer, né? Não sei se vocês já viram aquela borrachinha. Se você não higieniza adequadamente aquilo lá quebra, vai danificar e você vai ter um custo para trocar aquilo lá, vai danificar as mercadorias. O desperdício, ele vai se controlar como? Com processos. Processo só funciona com padrão e padrão só sustenta com liderança presente. Tá? Então, empresas com alto nível de desperdício, elas não vão mudar do dia para a noite. Elas precisam de um trabalho contínuo, um acompanhamento diário, são ajustes constantes e a consultoria de verdade, ela não vai ser uma solução mágica, tá? Mas ela é um método, tá? Ela está presente no chão de loja e desenvolvimento da liderança. Então, vai ser aos poucos o trabalho, né? Não é que vai entrar a consultoria e já vai solucionar 100% dos seus problemas, né? Isso vai sendo aos poucos. Então, quando você trabalha com padrão, qualidade, isso não é custo, é proteção, né? Proteção para o seu negócio. Então, eu acho que isso tudo é muito importante, né? Não é um custo, é um investimento. E se você hoje não sabe exatamente quanto que você perde por desperdício, esse é o primeiro sinal de alerta. Como nós trabalhamos? A gente trabalha exatamente com isso, para organizar os seus processos, para padronizar a sua operação e desenvolver também a liderança e reduzir o desperdício de forma contínua, tá? Mas assim, não é uma solução rápida, tá? Demora, tá? É de passo a passo. Então, isso é método. Então, é importante você entender isso, tá bom? Então, eu sou Roberta Moreira. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta e compartilhe, envia para quem precisa profissionalizar a operação, tá bom?